Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1020. Very good! Muito bem. Bolsonaro não será salvo. Tem uma religião que está falando, eu não vou citar a religião aqui porque a gente não quer ficar causando intrigas, nem fomentar a intolerância, nada disso. Mas você que é pesquisadora, mais ou menos já sabe qual religião que é, né? Muito bem, Bolsonaro não será salvo, o Bolsonaro será jogado no fogo dos infernos. Que bobagem, pessoal! E tem gente chegando até o CADEF perguntando uma bobagem dessa. Que Bolsonaro está com vínculo com o diabo, com o capeta, com o satanás, Isso é um absurdo. Um absurdo. Você pode não concordar com o Bolsonaro, mas dizer que ele tem vínculos com o diabo e que ele vai para o inferno por causa disso, que não será salvo. Pelo amor de Deus. Gente, eu sei que o CADEF, a maioria, graças a Deus, são pessoas, a maioria é pessoa inteligente, pessoa sensata, pessoa que pensa, pessoa que elocubra, que traça análises, investiga. Graças a Deus, a maioria do CADEF é assim. Mas tem um pessoal que é novo, que está chegando de outra religião, chegando de algumas agremiações ortodoxas, religiosas, e tem dúvidas. Então, tem uma religião falando que Bolsonaro não será salvo. Primeiro que essa questão de salvo ou não será salvo, esse termo salvo teologicamente não tem sentido. Deus não ia fazer você para um dia você não ser salvo. Se Deus conhece o futuro totalmente, Ele não faria você para um dia você parar no fogo do inferno. Não tem o menor cabimento isso. Esse Deus não existe. É um Deus antropomórfico que algumas religiões fabricam. Como está fabricando esta afirmação. Alguns líderes religiosos dizem, não só Bolsonaro, como que fulano, beltrano, cicrano não serão salvos. Por quê? Porque eles fazem isso e aquilo. Isso não tem cabimento algum. Deus, criador do universo, do multiverso, de Stephen Hawking, que cuida de galáxias, de quasares, de supernovas, de grandes explosões siderais, vai se preocupar com questões que cabem a nós? Essas questões cabem a nós. Por isso que Deus nos legou o livre-arbítrio. Questão 843 do Livro dos Espíritos. Eu tenho um livre-arbítrio. Eu posso pensar. Questão 833, a livre expressão. Pensar. Então eu estou tecendo considerações, estou pensando. Quando eu construo considerações, estou usando do poder de pensar. Questão 833 do Livro dos Espíritos, onde Gênio Allan Kardec faz essas perguntas. Então, dizer que Bolsonaro tem vínculo com as trevas, isso não tem o menor sentido. Bolsonaro tem direito de pensar, de falar, de agir, de atuar da maneira que ele quiser. Da maneira que ele quiser. Eu posso não concordar com o Bolsonaro, eu e de Nelson, posso não concordar com muita coisa dele, mas eu reconheço que muita coisa que ele fala tem profundo sentido. Muita coisa que ele fala é óbvio, tem sentido. Muita coisa que ele propõe são coisas que você deve concordar. Não, tá certo, o que ele está falando tá certo. Tem muita coisa que ele fala que tem profunda lógica. Agora, porque eu não concordo com um ponto ou com outro, só porque eu não concordo com o ponto A e o ponto B, eu vou dizer que ele vai para o inferno, que ele está com vínculo com o diabo. Pelo amor de Deus. Isso daí é até ridículo falar um negócio desse. Como que pode um religioso que tem participação na mídia falar uma besteira dessa? Não dá, meu. Aí não dá. Aí fica totalmente estranho. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos. Se você, por exemplo, quer votar no Bolsonaro, você não deve deixar nada influenciar você. Você vai lá e vota. Você tem direito de votar. Direito. Assim como se você não quer votar, você não vota. Você tem um direito de não votar também. Tem direito de manifestar o que você pensa, o que você não pensa. Você pode fazer isso. Não, eu não gosto do Bolsonaro por causa disso, disso. Eu vou elencar os motivos porque eu não gosto dele. Ok, mas tem motivos que eu gosto por causa disso, daquele outro. Isso é legal. Isso é bacana, isso é saudável, isso é democracia.
Porque as pessoas, elas cultuam a democracia na teoria, na prática muitas vezes não acontece. Na prática você quer obrigar a pessoa a pensar como você. Então o que acontece? Tem alguns líderes religiosos que tem uma massa de gente tonto, é uma massa de gente que não pensa, porque se você não pensa, você é um bocó. Né? É um bocó, um jacu. Você não pensa, você tem inteligência, mas você não pensa, você deixa os outros manipular você. Marionete, títere, fantoche. Você está na mão de alguém. Alguém pensa por você, alguém que vai dizer se você vai ser salvo ou não. Antigamente nós tínhamos, por exemplo, a questão da simonia, vender questões religiosas. Não vendia a crença da salvação. Você quer ser salvo? Então você tem que pagar um grande tributo para a igreja. Tem isso daí, por quê? Porque as pessoas não acreditavam nisso. As pessoas eram infantis, acreditavam nesses contos de fadas. E hoje é a mesma coisa. Então o que eles fazem? Como eles querem impressionar o povo, querem que o povo, a maioria, não vote nesse ou naquele, como eles são líderes religiosos, são formadores de opiniões, porque esses caras são formadores de opiniões. Eles não são isentos, eles são formadores de opiniões. Então o que eles falam, a maioria lá acredita, porque são tudo cego. Nenhuma crítica pejorativa, nenhuma crítica maldosa, apenas fazendo análises, construções. São pessoas que não pensam. E quando você não usa a capacidade de pensar, alguém vai pensar por você. Alguém vai manipular você, alguém vai fazer o que acha que é conveniente fazer para você e por você, porque você não pensa. Veja grandes líderes, o que eles usaram? Usaram da força, usaram da veemência, usaram da coerção. Por quê? Porque as pessoas não pensavam. Então esses líderes religiosos, eles não... por exemplo, ele é um líder religioso, ele não acredita nas propostas, vamos falar claro, ele não acredita nas propostas do Bolsonaro, por exemplo. Ele é contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro defende isso ou defende aquilo, não interessa o quê. Ele não acredita naquele viés de Bolsonaro. Então o que ele faz? Ele pega aquilo e começa a contaminar aquela gente que não pensa, aquela massa. É uma massa, você viu já o rebanho? É uma massa. Vai todo mundo, vamos embora, e vai embora. E vai embora, e não sei o que e tal. E aí o que acontece? As pessoas acabam odiando, muitas vezes, gratuitamente. Desculpa. Acaba odiando gratuitamente. Odeia gratuitamente. E isso é complicado. Agora, eu tenho o direito de discordar. Não concordo. É o pastor que falou, o bispo que falou, é porque não sei quem falou. Não interessa quem falou. Não interessa quem falou. Não importa. Isso tem sentido para você? Isso tem razão de ser? Isso obedece à sua consciência? Por isso que o gênio Allan Kardec, mais uma vez, não tem como escapar de Allan Kardec. Por isso que o gênio Allan Kardec perguntou, interrogou, interpelou os espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita? Ele acreditou que os espíritos fossem falar, está escrito no pergaminho sagrado, no livro não sei das quantas, na Bíblia, Upanishad, livro dos mortos, Avesta. Está escrito em algum livro imaculado. Não. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Questão 621. Na consciência. Então você tem a consciência. Usar a ciência com consciência, usar a ciência com o quê? Com sabedoria. Por isso que fala consciência, usar a ciência com sabedoria, com ciência. Então você tem que usar. Isso obedece a sua consciência? Ok, beleza. Agora falar que Bolsonaro vai para o inferno porque ele não será salvo, porque ele falou isso, falou aquilo, isso é bobagem total. Isso é bobagem das galáxias. Não tem o menor cabimento. Eu preciso abrir meu coração, eu preciso me desarmar, respeitar todos aqueles que pensam contra eu, que pensam diferente de mim. Isso é importante, isso é importante. Eu posso muito bem acreditar ou confiar nas propostas dele ou não, mas agora dizer que ele vai para o fogo do inferno, que ele está sendo marionete do diabo, que não sei o que absurdo. Marionete do diabo, primeiro que o diabo não existe. O que existe são espíritos que estão longe do bem. Se você falar que esses espíritos que estão longe do bem é o diabo, aí tudo bem. Mas o diabão lá de chifre, de rabo, de tridente, sei lá do que tanto, deve ter um bafo também naquele diabo. Eu sou o diabo! Aquele bafão que dá até medo, né? Se você acredita nesse diabo, esse diabo não existe, não tem o menor sentido.
Não tem. Deus não ia fazer um anjo que se rebelasse, depois ia ser o diabo para atormentar você. Eu sou o diabão, vou atormentar o de Nelson lá. Não tem cabimento algum. Agora, quando eu estou desajustado do bem, aí me vincula a espíritos ignorantes, é claro. Aí acaba acontecendo, espíritos mistificadores, zombeteiros, arruaceiros, espíritos levianos. E isso pode acontecer. Por isso que o gênio Allan Kardec fez uma classificação dos espíritos, questão 100 do Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Ele faz uma classificação de espíritos, porque existem várias ordens de espíritos. Quando eu estou fora da luz, esses espíritos se vinculam a mim. Aí sim, eu posso ser obsidiado. Inclusive, a questão 23 do livro dos Médiuns, segundo livro publicado em 1861, no capítulo 23 da obsessão, onde Allan Kardec fala da obsessão. Então pode acontecer, às vezes eu me afasto da luz, eu acabo me vinculando a espíritos das trevas. Agora, se Bolsonaro está obsedado ou não, isso não compete a mim falar, né, a você nem ninguém. Como que tu vai falar, a pessoa tá, não tem cabimento isso. Isso, Jesus disse, amai-vos uns aos outros. E alguns entendem, armai-vos uns contra os outros. Não, não. É amai-vos uns aos outros. E não armai-vos uns contra os outros. Amai-vos uns aos outros. Paz em seu coração, meu irmão. Luz, sabedoria. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado. Very good.